Hoje eu vou te mostrar como sair dessa imagem flat, sem cor, sem vida, o nosso arquivo em log e chegar nas cores de cinema. Muita gente não faz o processo de colorização por achar que ele é um processo lento, e hoje eu vou te provar que não. Vamos criar uma cor bem bonita, de maneira bem rápida, aqui no DaVinci Resolve. Bora lá! Com o nosso querido DaVinci aberto aqui na aba de colorização, vamos começar então a construir a nossa árvore de nodes e chegar nas cores de cinema. Vamos lá! Primeiramente, coisa que eu sempre falo, eu poderia vir aqui e usar alguma árvore de nodes que eu já tenho salva, eu já teria toda a minha estrutura aqui e agora eu precisaria apenas fazer os ajustes. Você não precisa ficar criando a sua árvore de nodes todas as vezes que você for fazer a sua colorização. Mas o intuito desse vídeo é construir uma do zero, então bora lá! Vou fechar minha galeria e vamos começar então com o Color Space Transform, que é o primeiro ponto mais importante para a gente. Vou criar aqui alguns nodes para frente. 10 tá bom? Tá bom, acho que tá até muito. Vamos deixar 8 aqui. Esse primeiro Color Space Transform, eu vou usar ele para passar a imagem de log para DaVinci Intermediate, que é o espaço de cor do DaVinci, que é o que eu gosto de fazer a colorização nos meus vídeos. Vou criar aqui um node anterior a ele, para a gente poder usar Shift R, o atalho, para renomear o nosso node. Vou colocar aqui Noise Reduction, NR, caso a gente precise. Aqui é o nosso CST in, Color Space Transform de entrada. E aqui eu vou colocar o nosso CST out, que vai tirar a nossa imagem da DaVinci Intermediate e vai jogar para Rec 709. Aqui então vão ser as nossas primárias. Na verdade, vou criar aqui um anterior, colocar HDR. Eu gosto de usar ele antes aqui. Vamos organizar, sem bagunça. Aqui vão ser as nossas primárias. Aqui eu vou colocar matiz e saturação, depois um node de nitidez, para a gente poder trazer uma nitidez para a imagem. Nesse node aqui eu vou colocar um halation e aqui um glow. E aqui vai ser o nosso look, onde a gente vai criar a nossa estética aqui. Vou colocar aqui também mais um Alt S e vou criar aqui alguns nodes em paralelo para a gente poder criar algumas máscaras também. Eu gosto sempre de trabalhar com algumas máscaras para a gente poder direcionar o olhar, trazer talvez uma narrativa melhor para a nossa imagem. Já estou com a minha árvore de nodes feita, então agora eu vou começar a fazer os meus ajustes aqui. Primeira coisa, meu Color Space Transform de entrada, Blackmagic Film, que é esse arquivo dessa câmera, para DaVinci Intermediate. Por que eu estou passando para DaVinci Intermediate? Porque no meu processo de colorização eu gosto de usar o espaço de cor do DaVinci para fazer os ajustes, que é um espaço de cor mais amplo ainda do que o arquivo que chega para a gente da câmera, e a resposta das ferramentas também funciona muito bem. E aqui no meu CST de saída, vou colocar um novo Color Space Transform. Na verdade, vou clicar no meu Color Space Transform de entrada, segura Alt, clique e arrasta e joga para cá. Já trouxe para a gente as mesmas configurações. Vem Swap para ele inverter, porque agora a gente tem que tirar de DaVinci Intermediate e jogar para Rec 709 Gamma 2.4. E pronto, a gente já tem a nossa imagem corrigida. Primeira coisa que eu sempre gosto de fazer aqui no HDR, antes de tudo, venho no meu global e aumento a minha saturação. Eu gosto de trabalhar a saturação pelo HDR e eu acho que tem uma resposta melhor que a saturação aqui das primárias. Nas primárias, vou começar aumentando meu contraste. Acho que até 1.1 tá legal. E vou aumentar um pouquinho aqui o meu ganho, tentar trazer um contraste melhor para essa imagem aqui. Isso antes e depois de tudo e o antes e depois desse único node aqui. Deixa eu ver o que mais que a gente pode trabalhar aqui. Acho que aqui tá legal. Vamos trazer aqui um frame mais certinho. Antes e depois de tudo e o antes e depois somente desse node. Vou vir agora no meu node de nitidez. Tá vendo que eu não faço os ajustes na ordem que eles estão aqui? Depois que eu tenho a minha estrutura de nodes pronta, eu posso fazer os ajustes na ordem que eu quiser, desde que os nodes estejam na ordem correta. Fiz aqui o meu ajuste de nitidez, vou até aumentar um pouquinho mais para vocês poderem ver melhor. E vou aumentar também um pouquinho no meu Mid-Tone Detail. Legal. Ok. Vou vir aqui no Glow então e jogar o Glow. Já deixei um node para ele. E aqui no Halation eu vou jogar o Halation. Eu gosto sempre de usar o Glow e o Halation para trazer uma estética bonita. Vou mudar o modo de mesclagem para Screen. Diminuir o meu Spread um pouco, o espalhamento. E vou descer o meu Threshold para ele poder atingir um pouco a minha imagem aqui. Tá pegando quase nada. Agora pegou aqui um pouco no short. Pequeno, um leve brilhozinho aqui no short. Porque é o que tem de mais claro, né? Onde está o realce maior dessa imagem. Mesma coisa aqui no Halation. Pode ver que ele está pegando bem sutil aqui, em alguns detalhes. Vou diminuir o threshold também.
para trazer esse efeito um pouco mais presente. Não muito. Ok. Aqui nas nossas máscaras, eu vou fazer uma máscara com uma espécie de vinheta, talvez. Vou inverter essa máscara e vou fazer uma espécie então de vinheta aqui para direcionar um pouco do olhar para onde eu quero na imagem. Vou aumentar a suavização para isso não ficar perceptível, né? E olha como que a gente já tem um direcionamento melhor do olhar. O que eu poderia acrescentar aqui para melhorar isso ainda mais? Um desfoque radial. Diminuir aqui um pouquinho. E olha como que a gente já tem ainda mais destaque para essa região aqui com desfoque radial. Mas eu não vou usar ele aqui não. Eu vou deixar sem o desfoque radial, só essa espécie de vinheta. E aqui nesse outro node, eu vou jogar aqui um efeito que chama Tilt Shift Blur. Vou aplicar ele aqui, controlar onde que eu quero o centro da minha imagem. E eu posso habilitar ele aqui para ver como que ele está afetando e suavizar um pouco onde ele está afetando e onde não está afetando. Olha o antes e depois, pode ver que ele dá um desfoque embaixo e em cima e mantém a nossa área aqui mais ou menos focada. Eu acho que a gente ainda pode aumentar aqui a região de foco. Vamos habilitar aqui. Acho que ok, tá legal. Vou jogar aqui um blend. Faltou aqui um ajuste de matiz e saturação, né? Vamos vir aqui então nas curvas de matiz. Acho que a gente pode melhorar um pouco aqui o balanço de branco nas primárias, que a gente não trabalhou. Vou vir aqui no offset e vou dar uma leve esquentadinha aqui só para tirar esse azulado do branco aqui, tá vendo? Para deixar a imagem um pouquinho mais quente com o branco um pouquinho mais branco também. Agora, para eu acabar de construir um look, eu iria precisar de vir no meu node que está em Rec 709 e trazer alguma coisinha ali para trazer uma ideia diferente, uma estética diferente. Eu gosto de usar o Film Look Creator quando eu quero trazer uma estética um pouco mais vintage. Tá vendo que ele mata um pouco a saturação? Você pode trocar aqui por alguns presets que ele tem, ver qual que se encaixa melhor. Você pode fazer alguns ajustes aqui nele caso você queira, mas você pode voltar também nos seus nodes que já estão aqui posicionados e fazer os ajustes que você achar melhor. Depois que você aplica alguma coisa, aquilo vai afetar a sua imagem, e aí a estrutura de nodes é importante para você poder voltar no lugar certo e fazer o ajuste que você precisa para corrigir. Olha como que o nosso Film Look Creator está afetando a nossa imagem. Tá bonito, mas eu vou fazer aqui alguma coisa na mão mesmo. Se eu não me engano, o Film Look Creator só está disponível na versão Studio. Então vou vir aqui nas nossas curvas, vou fazer aqui uma curva em S para trazer um pop para a nossa imagem. Levantar aqui um pouquinho os pretos. Fazer um fade na imagem. Levantei aqui um pouquinho também. E olha o antes e depois desse ajuste. Como é que ele ajuda a dar uma uniformizada na imagem como um todo, né? Deu um pop de textura, um pop de contraste. Eu gosto de usar aqui as curvas em Rec 709 para fazer essa ideia mais ou menos semelhante ao que um LUT faria, né? E aí, para complementar, você poderia usar as suas primárias para tentar criar aqui um look agora, uma diferenciação de tons, nos tons escuros, nos tons claros, nos tons médios, tingir um pouco, né, os pixels para trazer essa estética que você quer. Nosso antes e depois do ajuste no look e o nosso antes e depois geral. Olha a diferença do que a gente tinha antes e do que a gente tem agora. E você poderia continuar brincando aqui. Pode voltar no Glow, continuar descendo ele um pouquinho. Pode adicionar mais coisas aqui, se quiser colocar mais uma máscara aqui. Pode vir aqui no Noise Reduction, caso sua imagem esteja com ruído, e aplicar aqui um Noise Reduction. Olha o antes e depois, para tirar um pouquinho do ruído aqui que a gente tinha na imagem. E o antes e depois de tudo, né? Acho que a gente chegou num look bem interessante. Acho que ele tá bem legal. Pra gente poder talvez equilibrar aqui um pouquinho mais a imagem. Enfim, agora vai muito da criatividade, né? Da estética que você quer chegar ali para sua imagem. Até onde você pode ir. Se você quer usar uma estética mais clean, fazer os ajustes manualmente aqui para criar o seu look. Ou se você quer adicionar um Film Look Creator para ter essa estética um pouco mais vintage, né? Ele traz também um glow, uma textura, um grão. Eu gosto muito, acho bem bonito, mas ele vai afetar bem a sua imagem, então você pode jogar ele e depois voltar aqui e fazer os ajustes que você achar necessário. Antes e depois, o resultado que a gente chegou, trabalhando com uma árvore de nodes que agora poderia deixar salva para sempre que eu for usar, eu aplicar essa árvore de nodes. Como que a gente faz para salvar? Vem em galeria e Grab Still
em cima aqui de Power Grade para ficar disponível em todos os projetos. A gente já viu isso em outra aula também. Rapidinho, vamos vir aqui na nossa outra imagem. Eu vou aplicar a mesma colorização que eu fiz, porém essa imagem é de Sony. Então agora basta eu vir aqui no meu Color Space Transform de entrada e trocar aqui de Blackmagic para Sony S-Gamut 3 Cine. Não, foi Sony, isso, S-Gamut 3 e Sony S-Log 3. Já tem a minha transformação de espaço de cor feita, e aí é claro, né, vai dar uma diferença de uma imagem para outra, são cenas diferentes, são câmeras diferentes, lentes diferentes, e agora que você tem a sua estrutura de nodes, você pode vir, pode reposicionar a sua máscara, pode trabalhar aqui, pô, o glow aqui está muito forte, pode diminuir um pouquinho ele. Aqui eu não gostei do filme Loop Creator, vou tirar, já vou ter uma imagem mais limpa. Deixa eu tirar desse também para elas ficarem um pouco mais parecidas. Essa aqui está um pouco mais viva, mais saturada, então vou voltar nessa daqui, vou vir nas minhas primárias e vou trazer um pouquinho do meu Color Boost. Achei que ela está também uma diferença no tom, né? Essa imagem aqui agora não está no mesmo tom, ela está um pouco púrpura, então gostaria de trazer um pouquinho mais para o quente, para o amarelo. E agora a gente poderia ir criando esse equilíbrio de imagens, mas olha só como é que eu já fiz o color dessa imagem, muito rápido, só aplicando, copiando e colando e trocando qual arquivo que a imagem foi gravada. Claro que aqui agora eu poderia dar uma atenção maior a tudo aqui, para poder chegar numa estética mais parecida e equilibrar as imagens, mas vocês vão ver que vai funcionar muito bem para você ter uma praticidade maior. Essa aqui está bem mais clara, né? Então vou diminuir aqui um pouquinho, corrigir o balance de branco. Olha só como é que a gente já recuperou um pouco daquilo que estava incomodando a gente, a diferença que a gente tinha. Claro, vou ter que sempre vir aqui, já que eu tenho uma máscara, e reposicionar a minha máscara. Vou tirar esse blur e vou jogar aqui um radial para a gente ver a diferença. Foque radial. Vou diminuir aqui um blur e vou aumentar a suavização da minha máscara. Olha o antes e depois da máscara. E olha o antes e depois geral, né? E aí o legal de ter essa estrutura de nodes é que agora a gente pode ver como que cada node em específico está afetando a nossa imagem. Nosso node de HDR, que está acrescentando um pouquinho de saturação, o antes e o depois. Command D, tá? O atalho para ver o antes e o depois de cada node. As primárias, olha só a diferença que fazem os ajustes primários, né? Tudo isso daqui vai trazer uma estética, um look, mas só vai funcionar bem se a sua imagem estiver devidamente equilibrada, né? Nosso ajuste matiz e saturação, como é que ele está funcionando. Nosso ajuste de nitidez. O nosso halation, olha o brilhozinho que ele traz. O glow. A gente tem todas as etapas, né? E o nosso look final aqui. Como é que a gente tem todas as etapas para a gente poder acompanhar e criar essa estética, fazer a colorização do nosso vídeo de maneira correta, profissional, utilizando vários elementos para chegar numa estética bonita e diferente do que a gente está acostumado a ver. E mais uma vez, antes da gente encerrar, aqui eu criei node por node, fui explicando tudo, mas você fez isso aqui uma vez, você pode deixar salvo no DaVinci para estar disponível sempre que você abrir um projeto nessa mesma database, ou você pode salvar aqui em Stills, para estar disponível somente nesse projeto. E aí agora você pode vir aqui e aplicar a sua colorização, ou aplicar a colorização de algum take e fazer as suas correções de acordo com a sua necessidade. E a gente tem sempre uma cor bonita para a gente poder trabalhar no nosso vídeo. Aqui o céu estourou um pouco, né? Posso vir aqui nos meus highlights, diminuir. Posso trazer aqui uma máscara em gradiente, enfim. Era para ser um vídeo rápido, né? Então vou parar por aqui, que a gente tem muita coisa para ver nas outras aulas ainda. Deixa eu levantar aqui um pouco só para equilibrar essa máscara, equilibrar com o céu. E olha só! Tropa, por hoje é isso. Basicamente, esse é o meu processo de colorização que eu utilizo em todos os meus vídeos. Obviamente que eu deixo a minha árvore de nodes salva e só vou fazendo os ajustes que eu preciso e acrescentando uma coisinha ou outra de acordo com o projeto, mas a minha base, a minha estética está sempre pronta ali já. É só eu chegar, aplicar e tá pronta a minha colorização. Se você gostou do vídeo, deixa o like, deixa o comentário, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!